Eu só queria contar uma história. Estamos aqui neste local tão importante que é os degraus do templo. Alguns deles são os degraus originais, os mais gastos, por assim dizer. É fácil notar a diferença entre uns e outros. Os outros são reposições, mas aqui era o acesso ao templo de Jerusalém. Portanto, nestes degraus mais gastos, podemos ter plena certeza que Jesus passou por aqui com os seus discípulos e com os apóstolos também. E eu quero chamar a vossa atenção para uma história muito famosa que aconteceu aqui já há umas, 20, 30 anos, com o primeiro homem que pisou na Lua. Chamava-se ele Neil Armstrong. Neil Armstrong foi o primeiro homem, ele era um cristão, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. E quando ele veio aqui a Jerusalém, uma primeira vez, creio que foi a única vez que ele veio aqui a este local onde nós estamos, e o guia estava-lhe a explicar que alguns destes degraus eram originais dos dias do Senhor Jesus. E ele custou-lhe a acreditar. E segundo a entrevista que ele deu na televisão naquela altura, ele 3 vezes perguntou ao guia: mas, desculpa lá, são mesmo os degraus originais dos dias de Jesus? Ele disse: sim, são estes. E a terceira vez ele perguntou a mesma coisa, passado algum tempo: mas tens a certeza, há provas arqueológicas? E ele disse: sim. E disse ele no seu testemunho que ele pausou, começou a emocionar-se e disse: se realmente eu estou a pisar no local onde o meu Senhor Jesus andou, então eu quero dizer que sinto muito mais emoção de pisar este chão do que pisar a Lua onde eu andei. De forma que este é um dos locais icónicos. Felizmente não tem igrejas, não tem velas, não tem nada, está original e é isso que importa. Os judeus são extremamente cuidadosos em conservar as coisas conforme elas ficaram, e por isso nós temos o privilégio sagrado que poucos têm de estar a pisar exatamente nos degraus onde o Senhor andou. Okay? O importante, irmãos, isto não é místico, dizer agora vou ficar mais santo, não é? ou tirar um bocadinho de uma pedra, ou beijar a pedra, não é? Como fazem os místicos e outros por aí, não é isso. Mas a importância daquilo que Jesus falou. Se os discípulos não falassem, se as crianças não falassem, as próprias pedras clamariam. E eu, durante muito tempo, pensava que as pedras um dia iam falar, que Deus ia tocar numa pedra e ela começava a falar qual altifalante. Mas depois comecei a entender, pelo estudo das Escrituras e pela história de Josué, das pedras que Josué colocou no Rio Jordão e por aí fora, que as pedras são testemunho. E quando os arqueólogos hoje descobrem uma nova peça, e estava tudo soterrado até há alguns anos, não é? Quando eles destaparam tudo isto onde nós estamos, as pedras começam a falar e começam a confirmar que afinal o relato bíblico é verdadeiro e podemos confiar naquilo que está escrito, porque de facto é assim conforme nós lemos nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. Vemos que Pedro e João subiram ao templo, certamente foi por aqui onde estava aquele paralítico que foi curado, e foi aquela grande, digamos, manifestação, grande confusão entre os religiosos, não aceitavam uma coisa daquelas, mas então certamente este era um lugar de passagem, porque os peregrinos passavam por aqui e também os nossos irmãos da igreja primitiva passavam por aqui também. Só para concluir, nós e o Val certamente vai-nos mostrar alguns mikvés, alguns pontos que eram os tanques de batismo, e foram descobertos aqui à volta dezenas de mikvés. Um dia um querido irmão nosso, que já está na glória, perguntou-me: irmão, explica-me uma coisa, no dia de Pentecostes, quando aquelas 3.000 pessoas se converteram e foram logo batizadas, mas se a Jerusalém não tem rio, não tem mar, para ir até lá embaixo ao Rio Jordão, como é que eles conseguiram descer lá abaixo, ser batizados e voltar outra vez, tão grande distância? Eu disse: irmão, a razão é muito simples, eles foram batizados nos mikvés, nos tanques de imersão, porque o batismo, o ritual purificante judaico, não é com os pinguinhos de água, mas é por imersão. O corpo mergulha todo dentro da água, um sinal de purificação. Então é fácil de entender que os primeiros discípulos, naquele dia, foram mergulhados também dentro desses tanques de mikvé. E podem achar 3.000 pessoas, é muita gente, mas com as várias dezenas de tanques que já foram aqui encontrados, não é difícil, não é? Batizar 3.000 pessoas. Então nós estamos no local em que as pedras nos falam. Nós temos a Bíblia.
temos esse privilégio, mas também temos a confirmação das pedras que nos falam e nos trazem certamente grande gozo, grande satisfação, porque a palavra de Deus não falha. E esse mesmo Jesus prometeu que voltaria. Nós podemos olhar para aquele lado e ver muitas oliveiras. E nós temos a certeza que ele não virá para Nova Iorque, I'm sorry, não virá para Lisboa, nem para o Porto, nem para São Paulo, mas virá para o Monte das Oliveiras. Então o nosso olhar deve dirigir-se para o Oriente, porque segundo a profecia, diz que ele virá do Oriente. E ele virá pôr os seus pés no Monte das Oliveiras para resgatar esta grande cidade de Jerusalém. Amém? Então, oremos para que ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. É aqui que ele vai regressar. Então é estas